Om Tat Sat, Shri Gurubhyo Namaha. Bom, hoje eu quero falar sobre o que a gente precisa saber quando a gente quer aprender a dança clássica indiana. Várias pessoas me perguntam sobre isso. O que tem de pré-requisito? Eu queria aprender a dança indiana, mas eu nunca dancei, eu não sei o que precisa. Então, assim, a pessoa não precisa saber nada. Eu já tive todos os tipos de alunos, de todas as idades, pessoas que tinham experiência com outras danças, pessoas que não tinham experiência com outras danças, e isso não necessariamente faz tanta diferença. É claro que se você já tem um alongamento, se você tem consciência corporal, se você tem resistência física, isso tudo ajuda, mas isso daí também são coisas que a pessoa consegue construir ao longo do tempo. E às vezes quando a pessoa já faz outras danças, às vezes ela traz também alguns vícios corporais de outras danças que também tem que ser limpados antes dela conseguir fazer a expressão da dança indiana em si. Então, idade não é um problema. Eu já tive alunos de todas as idades, desde criança até pessoas bem mais velhas. Pré-requisito, assim, que tem que saber já uma dança ou já tem que ter alguma experiência corporal também não é exatamente o caso. Agora, tem uma coisa muito importante quando você decide que você quer aprender a dançar a dança indiana, que é a escolha do guru, a escolha do professor. Por quê? Nas nossas danças, as que a gente normalmente tem acesso, a gente sabe que às vezes você vai de um professor para o outro, de uma escola para outra, pode até ter alguma diferença de estilo e tudo, mas vamos supor, eu quero aprender samba, e aí eu quero aprender forró. Pode ter alguma diferença de um professor para o outro e tudo, mas, ou até mesmo uma pedagogia, uma maneira de ensinar, mas não é algo tão fechado. Já na dança indiana, a principal coisa é a linha de sucessão discipular na qual você está, porque é uma dança que é passada de mestre para discípulo, e é uma relação que, quando você estabelece, ela dura para o resto da vida. Então, a minha guru, por exemplo, ela tem alunas que estão com ela há 30 anos, há 40 anos, e elas ainda vão lá e fazem aula. Elas têm suas escolas, elas têm muitos alunos, às vezes são dançarinas super premiadas e tudo, mas elas ainda têm uma relação, porque é como se fosse um pai ou uma mãe. Você não vai chutar depois que já pagou a sua escola, comprou sua comida, te educou, aí tchau, agora eu não preciso mais de você. Então a gente não faz isso. Essa relação que a gente estabelece com o guru, né, com o professor, ela é uma relação eterna, assim, dentro da dança. E isso é muito importante porque, mesmo que a pessoa queira aprender a dança indiana não para se tornar um profissional, que ela queira aprender para passar o tempo, ou porque ela precisa de um exercício físico e ela acha que dança seria mais interessante, ou porque ela quer fazer isso profissionalmente, seja pelo que for, né? A dança, ela já tem as suas premissas. Então, você pode se aproximar da dança só como um hobby, você pode se aproximar da dança só como exercício, você pode se aproximar da dança para se tornar um profissional, mas a dança, ela já existe. E algumas coisas dela já estão estabelecidas. Então, uma das coisas que você precisa ver é se o seu professor ou a sua professora que você está procurando, se é uma pessoa genuína. Então, como é uma dança clássica, essa pessoa tem que ter feito muitos anos, muitos anos ininterruptos sob a instrução de algum guru. E de preferência ainda esteja fazendo, a não ser que o guru dela tenha morrido. Mas ainda assim, normalmente quando isso acontece, a pessoa também procura algum guru dentro da mesma linha ou discípulos sêniores do seu guru para continuar estudando, porque é uma coisa que a gente vai estudar para sempre. Então, esse é um ponto super importante. Você tem que saber, você tem que ter confiança na pessoa que está te ensinando e na maneira como ela está te ensinando. Então, como que eu vou saber, né? Bom, como essa dança é uma dança clássica, como eu falei, ela tem muitos detalhes, muita técnica e tudo. Então, a pessoa, só para ela pegar a base, ela demora de 3 a 5 anos, se ela estiver fazendo regularmente, diariamente, com toda a dedicação. E isso seria até mesmo antes dela começar a pegar as coreografias mesmo em si. Às vezes ela vai aprender pequenas coreografias iniciantes, vai começar a fazer algumas coisas em grupo, mas ela ainda não vai ter condição de fazer
todo o margam, que a gente chama, né? Que é toda a sequência das mínimas danças básicas que qualquer dançarina de dança indiana tem que saber. Então, se a pessoa que você está procurando para te dar aula, se ela há 20 anos estuda dança indiana, mas desses 20 anos ela passou 2 meses com um professor, foi embora, aí depois de 10 anos ela fez mais um workshop de 1 semana, isso não conta. Essa pessoa precisa estar há muitos e muitos e muitos anos, de preferência mais de uma década, com o mesmo professor, aprendendo dentro de uma linha específica e precisa continuar estudando. E é interessante que você tenha como verificar quem é esse professor, se esse professor deu autorização para essa pessoa ensinar, né? Quais foram os lugares onde essa pessoa dançou, se apresentou, como que é o trabalho dela. E ela tem que estar num processo contínuo, né? Porque senão ela não tem condição de passar esse ensinamento. E outra coisa é que às vezes a gente tem acesso a dançarinos que estão fazendo a dança genuína, elas estão fazendo realmente a dança clássica indiana, né? Você vê que é uma dançarina que sabe o que está fazendo, um dançarino que sabe o que está fazendo, mas existe também nessa dança uma maneira do conhecimento ser passado. E isso é tão importante quanto o conhecimento em si ou quanto a dança em si. Então eu posso ter, por exemplo, uma pessoa que sabe dançar, que dança super bem e talvez eu também não tenha muita noção para dizer se a pessoa dança bem ou não, a não ser que eu conheça a técnica, mas vamos colocar esse exemplo. É uma pessoa que dança, a pessoa dança bem, ela aprendeu durante anos, durante décadas, ela sabe direitinho o que ela está fazendo. Mas como que ela vai me ensinar? Então, a dança, ela começa com o aprendizado das unidades básicas de movimento, que no Bharatanatyam a gente chama de ádavos, e em outras danças clássicas da Índia ela vai ter às vezes outros nomes, às vezes vai ser chamada de ádavos também, mas são sequências, pequenas sequências que você começa a aprender da técnica da dança. Depois que você começa a aprender essa técnica, aí é que você vai aprender as coreografias. Então, por exemplo, quando você está regularmente matriculado num curso regular, fazendo aula com uma determinada professora ou professor, às vezes acontece desse professor ou professora começar a te ensinar pequenas coreografias muito básicas e, por exemplo, a pessoa te ensina a técnica da dança durante toda a aula e ela pega os 10 minutinhos finais para você poder experimentar um pouco como que é aquele movimento, juntando aqueles movimentos, como se fosse dentro de uma coreografia. E aí ela vai te ensinando, dando pinceladas, às vezes faz coisas em grupo, vai fazendo dessa maneira para que a pessoa possa começar a sentir o que é a dança. Só que essa pessoa só vai conseguir começar a sentir o que é a dança e pegando movimento por movimento, então ela vai aprender um movimento, como que você entra no palco andando na hora da dança, por exemplo. Aí depois na outra aula, quando ela está fazendo aquilo direitinho, ela vai aprender um movimento da dança. Você vai pegar e vai dar um giro aqui, parou, por exemplo. Ou então ela vai colocar um dos ádavos, um dos movimentos básicos que ela aprendeu dentro dessa música, para fazer a coreografia. Então é uma coisa muito passo a passo no início. Assim como a gente não acreditaria no quanto é genuíno uma professora que te dá, por exemplo, você vai fazer um workshop de balé clássico, aí a pessoa te dá uma sapatilha de ponta e fala que vai te ensinar um trecho do Lago dos Cisnes, você sabe que não vai ter jeito, você não vai conseguir fazer, né? Então, é a mesma coisa com a dança indiana, que, na verdade, tem uma técnica ainda mais complexa se a gente for comparar com o balé clássico, assim, em termos do tamanho do repertório, dos detalhes das partes dos movimentos do corpo, fora a questão filosófica, cultural, que já vai precisar de um tempo imenso para a gente poder entender. Então, essa parte de ensinar a dança dessa maneira apropriada não é uma escolha de cada artista ou de cada professor. Essa é uma condição para que a pessoa realmente represente e passe para frente essa dança. Se a pessoa opta por não fazer dessa maneira, ela está claramente indo contra todos os dançarinos, mestres, escrituras, tudo que estabelece a dança. E uma pessoa que ama a dança, que passa a dança, ela não pode estar indo contra tudo aquilo que sustenta a dança. Isso seria desrespeitoso, em primeiro lugar, e em segundo lugar seria muito hipócrita. Então, essa maneira de passar também é super importante. Muitas vezes a gente dá oficinas ou mini cursos e a gente traz pequenas composições coreográficas
de 3, 4 movimentos que você une para que a pessoa possa sentir o que é. Mas de verdade, se a gente ensina, por exemplo, uma coreografia inteira para alguém que está vindo fazer um workshop de uma semana ou de um mês, ou mesmo que seja de 6 meses, vamos dizer assim, é muito difícil, porque a pessoa precisa saber os ádavos primeiro, ela precisa saber os rastas, que são os movimentos de mão, os shirobredas, os movimentos de cabeça, os drishtibredas, que são os movimentos de pescoço, os padabredas, que são os movimentos do pé. Ela precisa entender as talas, que são os ritmos, ela precisa entender como que aquela coreografia específica está dentro do margam, que são as danças básicas que a gente faz. Se é uma coreografia, ela precisa entender do nritya, do abhinaya. Então, se a pessoa não entende de todos, ela não consegue nem saber o que são esses termos, que dirá fazer alguma coisa sobre eles, é muito difícil, assim, não se pode considerar que a pessoa está realmente experimentando a dança. É assim como se eu entregar uma garrafa de mel para a pessoa e falar, lambe. Se você não está fazendo como deve ser feito o processo de abrir, pegar e experimentar o mel, você não vai sentir o gosto. Então, se eu der uma coreografia, por exemplo, inteira para uma pessoa que não tem nenhuma base de ádavo, a pessoa não vai conseguir experimentar a dança. Porque a dança, ela tem algumas condições para que a pessoa consiga experimentar. E essa condição é que ela tenha passado por esse processo de aprendizado, né? E se a gente conversar com qualquer dos grandes dançarinos da Índia, todos eles, ou dos dançarinos sérios da Índia, todos eles vão dizer a mesma coisa. E o que eu penso é que, assim, quem somos nós para falar que essas pessoas que elas não sabem sobre a cultura delas, sobre a dança delas, que as escrituras delas estão erradas e que nós é que sabemos, né? Então, quando a gente se aproxima, assim, dessa dança, a gente precisa entender aonde a gente está entrando e ser muito respeitoso, cuidadoso e seguir nos passos daqueles que estão fazendo já essa dança, né? Então, a gente precisa ter certeza de que essa pessoa que está nos ensinando, ela sabe o que ela está fazendo, ela aprendeu com alguém genuíno, porque vir para a Índia, a pessoa pode comprar uma passagem, vir fazer um curso, fazer até uma apresentação, pagar. Muitas pessoas pagam para fazer apresentações em festivais aqui, coisa que eu nunca fiz, mas muitas pessoas fazem, muitas mesmo. E não só estrangeiros, mas indianos também. Então, essas pessoas, a gente tem que saber se realmente essa pessoa conhece a dança, se ela realmente aprendeu o suficiente, e a gente tem que tomar esse cuidado para que a maneira como ela está passando para a gente também, que essa maneira seja uma maneira autorizada, vamos dizer assim, dentro desse processo, que seja uma maneira genuína. Se a gente não aprender da forma como ela tem que ser aprendida, porque ela é uma dança, como eu falei, clássica, diferente das danças folclóricas, que você vai aprendendo ali no decorrer da coisa, por ver, por fazer junto, né? A dança clássica, ela já tem também uma forma de ser passada. E alguns pequenos ajustes podem ser feitos, né? Como eu falei, se eu tenho um aluno que está comigo e eu sei que eu vou conseguir acompanhar esse crescimento dele, eu posso ir aos pouquinhos dando coisas de partes coreográficas e tudo que eu sei que ele vai dar conta de fazer, que ele só vai poder apresentar quando tiver já apropriado para ser apresentado. Normalmente é em grupo primeiro, porque é complicado você fazer sozinho às vezes, e é uma boa maneira para se começar. Então você vai indo aos poucos. Se a pessoa não está, se ela não conhece apropriadamente a dança, mesmo que ela tenha vindo para a Índia, aprendido aqui, que ela fale o nome de um guru indiano, se ela realmente não está sob a instrução contínua dessa pessoa por pelo menos uma década, se essa pessoa não está passando da maneira apropriada, ensinando da maneira apropriada, né, primeiro a técnica, e aí depois sim vai entrar nas partes coreográficas e tudo, ou ela pode ir introduzindo aos poucos. Desde as primeiras aulas eu começo a dar pequenas introduções, pinceladas, mas 98% da aula vai ser técnica, e eu dou um movimento para a pessoa sentir. Na aula seguinte, se está bem feito aquele movimento, a gente vai trabalhar, limpar aquele movimento. Aí na próxima aula, então agora mais um movimento, sente como ele é, né? Muitas vezes em oficinas que a gente não tem esse tempo, que a gente dá para que a pessoa possa só ter a sensação do que é, para ela ter um vislumbre do que é, o que a gente costuma fazer é que a gente dá às vezes essas pequenas
composições que não chegam a ser coreografias que poderiam ser apresentadas, porque são muito rudimentares ainda, são só para a pessoa realmente conseguir sentir mais ou menos como seria, mas não no nível mínimo de complexidade que precisa para uma apresentação. E a gente nem sequer dá a música para a pessoa, às vezes a gente grava a gente cantando, porque essa coreografia não deve ser usada, né, para ser apresentada e tudo mais, porque é um outro contexto, né, como eu falei, e isso é um padrão que todos os professores e dançarinos sérios da dança indiana seguem. Então, é importante que a pessoa entenda do corpo, de anatomia do movimento, que a pessoa compreenda da música indiana pelo menos um pouco. É muito importante que ela seja uma dançarina ou um dançarino mesmo, sob um mestre durante muitos anos, continuamente, num aprendizado contínuo. E é importante que ela esteja te ensinando da maneira como tem que ser ensinada. Senão, me desculpem informar, mas é picaretagem. A pessoa está fazendo isso só para pegar o seu dinheiro, você não vai conseguir aprender e corre o risco ainda de se machucar. E existem várias outras coisas também, questões sutis que são envolvidas na dança. Então, é sempre bom a gente se aproximar dessa dança, dessa cultura, dessa vivência, dessa filosofia com muito respeito, com muito cuidado. E se nós não queremos ser medíocres, né, a gente tem que se aproximar de bons professores e não de professores que simplesmente vão dar alguma coisa muito fácil ali, mas que não é realmente o que a dança tem para apresentar, né? Então a gente sempre precisa procurar ver quem é essa pessoa, quem é o mestre dessa pessoa, se ela está aprendendo continuamente, ininterruptamente, digamos assim, e se essa pessoa está ensinando dessa maneira. Técnica, primeiro. Continuidade é essencial. Ninguém vai aprender dança indiana em uma oficina, em um workshop, em um mini curso, em uma aula introdutória, em 6 meses. Não vai, isso é impossível. Então, não só é impossível, como desautorizado pelos próprios praticantes, mestres e escritores da dança. Então, essas são algumas das coisas que a gente tem que ver. No mais, idade, já saber outra dança, nada disso realmente importa. Importa é a sinceridade, o respeito e não ser superficial, não ser medíocre e realmente aprender a dança como ela é.